E se eu te dissesse que a história da Cinderela não é sobre encontrar um príncipe, mas sobreviver à dor de não se sentir amada na infância? Que por trás dos trapos e do sapatinho mora uma criança esquecida, rebaixada, silenciada, como tantas de nós fomos? É possível olhar para a Cinderela não com os olhos de quem busca o príncipe encantado, mas com os olhos da psicanálise. Olá, eu me chamo Rosana Castro, sou psicanalista e este é o nono de uma série de vídeos destinados a apresentar os aspectos centrais da obra A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim. Cinderela é o conto de fadas mais conhecido e provavelmente também o mais apreciado. É um conto bastante antigo, cuja primeira versão foi registrada na China durante o século IX d.C., quando já existia uma história em que o minúsculo tamanho de pé era sinal de virtude, distinção e beleza extraordinárias, assim como um sapatinho feito de material precioso. O nome da personagem é formado a partir da palavra cinzas, e realmente no conto Cinderela vive entre as cinzas, um detalhe aparentemente simples, mas carregado de significado. Na tradição alemã, viver entre as cinzas não era apenas o sinal de rebaixamento, era também um lugar simbólico do filho preterido. Cinderela é a própria encarnação da criança que se sente rebaixada, esquecida. Viver entre as cinzas é mais do que uma metáfora para a manipulação. É uma imagem poderosa da rivalidade fraterna de quando uma criança sente que tudo em sua volta favorece os irmãos. Cinderela é rebaixada e degradada por suas meias-irmãs e tem seus interesses sacrificados em favor dos dela pela madrasta. Elas exigem que Cinderela execute os trabalhos mais sujos sem receber nenhum crédito, mesmo com todo o trabalho sendo muito bem executado. Ao contrário, cada vez mais fazem mais e mais exigências. As meias-irmãs simbolizam essa figura onipresente da infância, o outro, que recebe mais amor, mais atenção, mais elogios. Cinderela trabalha, é competente, silenciosa e mesmo assim é ignorada, subestimada, apagada. Isso fala diretamente à criança que sente que seus interesses estão sendo sacrificados pelos irmãos. Essa criança vive um dilema. Se eu fosse realmente boa, seria amada. Como não sou, devo ser má. Esse é o início de um sentimento devastador, a culpa. Mas onde está a mãe de Cinderela? Ela desaparece e em seu lugar entra a madrasta má. A psicanálise entende isso como um recurso psíquico. É mais fácil odiar uma madrasta do que admitir que temos raiva da nossa própria mãe. A fantasia da madrasta má permite preservar intacta a imagem da mãe boa. Ela protege a criança da culpa que sentiria ao desejar o mal a quem ama. E mais, impede que essa culpa atrapalhe a relação com a mãe real. E o conto de fadas entende isso. Ele não diz que o mundo é justo agora, mas que um dia a esperança é possível. Toda criança nasce com a sensação de que é o centro do mundo. Esse período é o que chamamos de narcisismo primário, mas a entrada no complexo de Édipo abala essa segurança. De repente, ela quer ocupar o lugar do genitor do mesmo sexo e conquistar o amor do outro. Mas descobre que isso não é possível e, pior, começa a acreditar que há algo de errado com seus próprios desejos. A crítica dos pais, a frustração dos desejos, tudo isso se transforma nessa conclusão interna devastadora. Se eu não sou amada como antes, é porque sou má. A psique humana, então, se torna suja, indignada, vulgar, como Cinderela em seus trapos. Mas Cinderela tem uma certeza íntima. Ela vale mais do que aparenta. E é essa certeza que a move. Insistir, tentar, resistir. Ela recebe ajuda mágica, é verdade, assim como uma criança precisa de esperança. Mas sua transformação acontece porque ela age. Ela pede para ir ao baile, insiste, cumpre tarefas impossíveis. Mas a madrasta lhe nega o pedido. Foi por causa da fada madrinha, que encarna uma boa figura materna, que Cinderela pôde ir linda ao baile, o que fez o príncipe se apaixonar por ela. Antes de o encanto se desfazer, Cinderela foge do príncipe, o que gera nele o desejo de procurar quem era a moça com quem dançou no baile. Para encontrá-la, só tinha como pista o sapatinho de cristal perdido na escadaria do palácio. Nesse momento, as meias-irmãs são figuras muito importantes. Elas mutilam os próprios pés para fazer-os caberem no sapatinho. Isso é mais do que estranho, é simbólico. Ao tentarem ser quem não eram, pagam com sangue. A mãe cúmplice sugere que cortem o dedão ou calcanhar. Demonstram falsidade, aparência, mutilação. O oposto de Cinderela, que deseja ser aceita sem máscaras. O pé pequeno
símbolo de feminilidade na cultura chinesa antiga, aqui se torna uma chave simbólica. O sapatinho pode ser lido como uma representação da sexualidade feminina, e apenas o pé certo, no encaixe certo, revela a verdadeira eleita. O fato de ter os pés tão grandes que não cabem no sapato torna as irmãs mais masculinas do que Cinderela e, portanto, menos desejáveis. A moça que permite que seu sangramento seja visto, particularmente por um homem, não é apenas vulgar, mas certamente menos virginal do que aquela que não sangra. Parece que esse episódio, num outro nível de compreensão inconsciente, contrasta a virgindade da Cinderela com a sua ausência nas irmãs. Em Cinderela, o pé gracioso pequenino exerce uma atração sexual inconsciente, mas em conjunção com um belo e precioso sapatinho no qual o pé cabe confortavelmente. E qual a mensagem inconsciente? Que a virtude, a inspiração e o verdadeiro valor interior sempre encontrarão seu lugar. Cinderela é talvez o conto mais universal e não apenas para meninas. Os meninos também se identificam com o desejo de vencer a exaustão, de serem escolhidos e de provarem o seu valor. Essa convicção é apoiada pelo final da história, que assegura toda a Cinderela que eventualmente será descoberta por seu príncipe. A história fala com a criança que existe em cada um de nós, aquela que já se sentiu invisível, rejeitada, menos amada. A que acredita que por dentro haja algo de valioso, ainda que o mundo não veja. E o conto nos diz: não importa quão sujos estejam seus trapos, nem quanto tempo você tenha passado entre as cinzas. O que é seu virá, mas virá quando você tiver coragem de mostrar quem você realmente é. Se você ficou comigo até aqui, te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com quem também possa se interessar por esse conteúdo. Muito obrigada e eu te aguardo no próximo vídeo.